Oiê, vamos falar da OEA CIS 2. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouquinho mais do que a OEA quer de você, especificamente do que a gente fala do CIS 2, eu vou aqui hoje falar sobre o tema de redação que caiu no ano de 2024 da OEA CIS 2. A gente vai ler os textos motivadores, eu inclusive vou falar também de algumas teses possíveis, erros possíveis, até algumas respostas do que a gente poderia ter para o tema da frase temática que teríamos desse ano. Inclusive, dessa vez eu vou adicionar sobre quais eu consideraria os textos motivadores mais importantes e também o que eu achei do tema de redação. A OEA CIS 2, quando a gente tem esse sistema seriado de ingresso para a Universidade do Estado do Amazonas, também oferece na sua segunda etapa ou no segundo ano a primeira oportunidade que o aluno tem de escrever uma redação. É muito comum os alunos ficarem um pouquinho desesperados porque é a primeira vez, não tem muita certeza do que vai acontecer. Só que lembre-se também que você tem todos os 3 anos acumulados de nota. Então eu sei que geralmente os temas dão um certo medo, mas você vai perceber que a OEA está mais te ajudando do que tentando te atrapalhar. E, inclusive, se você quiser dar uma olhada nos textos motivadores na íntegra, eu vou deixar no link aqui embaixo do vídeo, você pode escanear esse código QR para ver o que apareceu especificamente em cada uma das partes. Eu vou mostrar aqui ao longo do vídeo, mas é caso você queira ver como que realmente apareceu na íntegra na redação. E as palavras específicas utilizadas para a frase temática da OEA CIS 2 foram: mães solo no mercado de trabalho, uma realidade possível. Já faz um certo tempo que a OEA tenta colocar uma pergunta como que seria dessa forma na OEA CIS 2. A gente já teve dos últimos anos o uso da palavra entre e também o uso da palavra ou para poder criar temas. Mas faz um certo tempo que a gente não tem um tema como esse que a gente teria com a resposta sendo possível de perguntas de sim e de não. Vale lembrar que não muda muito do que a gente vai ter quando a gente tem temas como ou, porque a gente poderia ter colocado como uma realidade possível ou impossível. Então isso poderia ter te ajudado para você poder construir essa redação. Mas a primeira coisa que a gente precisa perceber é que vão aparecer algumas palavrinhas que vão ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o tema, que é o uso do termo mães solo e inclusive perceber que aparecer no mercado de trabalho. Então a gente não está pensando na ideia de a gente ter a possibilidade de mães poderem cuidar sozinhas dos filhos, mas com elas ingressando no mercado de trabalho. Então a gente precisa analisar se isso é possível ou não é possível. Como é um tema de pergunta, a gente pode ter a possibilidade de falar que poderia ser, mas não é. Isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente quando a gente for falar de teses possíveis. E assim fica o texto motivador número 1. Nós temos aqui então esse cartoon com o título A Mãe Solo, com aqui os balões falando: você imagina a situação de desespero das mães com as crianças sem matrícula na escola? Enquanto a outra responde: você imagina a situação de desespero que é ter só você desesperada com um problema que deveria ser de todo mundo. Então eu acho que essa é uma parte muito interessante, porque quando a gente fala de cartoon, tirinha ou quadrinhos, a gente tem sempre que o último balão ou a última frase é uma forma do que a gente teria essa forma de quebra de expectativa. Você vai perceber que o jornal, apesar de estar tentando trazer essa comoção, falando para imaginar o desespero de outras pessoas, é você colocar na posição que, na verdade, esse desespero deveria ser de todo mundo. A gente não tá falando apenas de uma parcela da população, a gente tá falando de uma coisa tão específica que, na verdade, só algumas pessoas deveriam ficar desesperadas. Quando a gente fala de mãe, a gente tá percebendo aqui que a gente tá falando tanto de um adulto que poderia estar contribuindo para o mercado de trabalho, mas também de uma criança que também tem os seus direitos de participar em sociedade. Então a gente tá negando o valor social para duas pessoas ao mesmo tempo, quando a gente tem a dificuldade da mãe entrar no mercado de trabalho e, inclusive, do filho ou da filha ser aceito em sociedade. E assim fica o texto motivador número 2. O número de mães solo, aquelas que cuidam sozinhas de seus filhos, aumentou 17,8% na última década, passando de 9,6 milhões em 2012 para 11,3 milhões em 2022. Essa situação gera ainda mais dificuldades para o ingresso dessas mulheres no mercado de trabalho. Esse é o resultado de uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas. O estudo indica que a maior parte dessas mães, pouco mais de 70%, vive apenas com seus filhos. É formada por mulheres negras, com baixa escolaridade e está no norte e nordeste do país. Janaína Feijó, responsável pelo estudo, resume a dificuldade enfrentada por essas mães. Essa mãe praticamente não tem com quem contar, não tem uma rede de apoio e não conta também com o pai da criança, o que faz com que a sobrecarga da maternidade recaia muito mais forte sobre a mãe nestas condições. Então aqui talvez seja um dos textos motivadores mais importantes do que a gente vai ter dessa redação, que é mostrar pra gente o que a gente tem desse panorama social que mostra como que a gente tem
mostrando se essa realidade é possível ou não das mães participarem do mercado de trabalho. Perceba, nós temos aqui sendo colocado como a falta da rede de apoio, o pai ausente, porque tudo bem, a mãe solo aqui sendo apresentada, a gente tem esse conceito de que beleza, se a mãe cuidando sozinha, a gente poderia pensar que tem a pensão do pai ou o auxílio dos gastos por parte do pai também, só que não, a gente tem aqui a ausência do pai de forma total. Temos então essa parte de que não temos, inclusive, que a gente inclusive tem da sobrecarga da maternidade recair apenas em cima da mãe. Então é perceber que aqui a gente tem uma falta de apoio, tanto no sentido familiar, quanto no sentido de direitos, ou também da capacidade dela conseguir entrar em mercado de trabalho. Porque também tem esse problema da escolaridade, então a gente está percebendo que aqui, nesse texto motivador número 2, nós estamos colocando como que é possível a gente ter a mãe solo no mercado de trabalho. Se a gente tem uma dificuldade em ela ter apoio para poder cuidar da criança e ir para o trabalho também, e também do problema da sua baixa escolaridade e de que toda a responsabilidade de maternidade cai em cima dela. E assim fica o texto motivador número 3. A falta de oportunidades de empregos que possibilitem às mães solos as condições adequadas para cuidar dos filhos, como creches, flexibilidade de horários, opção de trabalho remoto e a ineficácia de políticas públicas podem ser entraves determinantes para que elas consigam conciliar ou não maternidade e trabalho para garantir o sustento de suas famílias. A professora de filosofia, Joelma de Paulo, traz sua perspectiva sobre o tema. A maternidade dificulta o acesso da mãe ao mercado de trabalho, exatamente por não existirem políticas públicas. A mãe solo, que não tem rede de apoio, dificilmente vai poder retomar ao mercado de trabalho. O único projeto que conheço para ajudar as mães solo é a creche em período integral. Então aqui, inclusive, mostra para nós uma possibilidade de poder ajudar com maior possibilidade a mãe solo a retornar ao mercado de trabalho, que é do que temos a situação da creche em período integral. Perceba que isso ainda não resolve o problema do que a gente tem da escolaridade e ainda de poder retornar ao mercado de trabalho, porque para ela poder colocar em creche em trabalho, em creche em período integral, ela precisa retornar ao mercado de trabalho. Então, se ela não está no mercado de trabalho, porque justamente não há uma flexibilidade das empresas de trabalho remoto, de se adaptar a esse horário, de inclusive de poder conseguir ajudar com que ela possa trabalhar, mostra que a gente vai ter aquele sistema como se fosse uma cobra comendo o próprio rabo, de tipo, tem esse problema por causa desse problema, mas esse problema existe por causa desse outro problema. Então, nunca meio que se soluciona, porque as empresas não oferecem direitos, mas o governo não oferece direitos porque as empresas também não são cobradas. Então, meio que vira uma bola de neve ao mesmo tempo. E assim fica o texto motivador número 4. Para entender a alta proporção de mães solo com baixo nível educacional, é necessário analisar em que fase da vida elas se tornaram mães pela primeira vez. Como a maternidade requer uma dedicação quase que exclusiva das mães, nos primeiros anos da infância da criança, torna-se muito difícil conciliar com outras atividades e responsabilidades. Quando a maternidade acontece durante a fase escolar, antes dos 24 anos, pode desencadear uma série de desdobramentos na vida profissional e pessoal da mulher, que, a longo prazo, pode ser irreversível. A interrupção dos estudos é uma delas. A falta de capacitação faz com que seja cada vez mais difícil essa mãe ser absorvida pelo mercado de trabalho e compromete seus salários potenciais futuros. Mesmo quando a criança atinge a idade de frequentar a escola e essa mãe pode ir em busca de emprego, ainda assim a mãe solo enfrenta dificuldades. Então a gente percebe mais uma situação que a gente tem da mãe solo, que é talvez esse papo que a gente poderia até dizer de quando a criança já pode ir para a escola e que a creche não é uma necessidade do que a gente vai ter realmente para que a mãe precise ir para o mercado de trabalho. Mas também se mostra um outro problema, que é quando que essa mãe teve a criança, é numa idade que ela poderia estar concluindo um diploma, que ela poderia estar concluindo uma capacitação profissional. É perceber que tudo isso vai ao ponto de que a gente tem toda a culpabilização de se ter a criança, então não se aceita mais essa mulher no mercado de trabalho porque ela não tem a capacitação, então meio que se ignoram outros fatos que não faz o menor sentido, porque se for pensar nessa ideia de que tipo, tem trabalho e tá faltando gente para querer trabalhar, a gente tem as mulheres que são mães solos procurando trabalho, mas aí vira aquela coisa de, ah não, mas você não tem capacitação, ah não, mas você tem filho. É uma coisa meio estranha dessa falta de absorção no mercado de trabalho, que é pessoas querendo trabalhar, mas as limitações sendo colocadas
com uma situação de que, como se a pessoa não quisesse trabalhar. E eu acho que dessa forma a gente teria então, como se eu fosse elencar os textos motivadores mais importantes para você poder prestar atenção, seriam os textos motivadores número 3, depois o número 2, aí então o número 4 e depois o número 1. Lógico que eu não tô falando que existam textos motivadores que não são importantes, mas se for para você poder prestar atenção, dar uma olhada em tese, para você poder ter argumentação, de ter justificativa e explicação, eu acho que esses seriam os textos motivadores mais importantes. E você, qual que você achou desses textos motivadores o mais importante para poder te ajudar na sua redação? Escreve nos comentários, por favor. Vamos lá, para a gente poder trabalhar então esse tema, a gente pode pensar então sobre algumas teses possíveis. Eu poderia pensar dentro desse tema que a gente poderia então ter a resposta do que é possível, não é possível, ou até mesmo que era para ser impossível ou era para ser possível, mas não é. Eu vou falar então primeiro do que não é possível. Então, não é possível pela falta de rede de apoio e políticas públicas de auxílio. O que a gente vai ter é que perceber que esse mercado de trabalho absorver essa mãe solo está faltando com o que a gente tem com um governo garantido um direito básico, que é o direito da mulher conseguir trabalhar e também dessa criança de poder conseguir também ter o estudo e ser acolhida pela sociedade. Então é perceber que esse tema não está falando de uma impossibilidade, que é uma coisa que a gente tem que transformar toda a sociedade para que possa se oferecer isso. Mas não, muito pelo contrário, é uma organização estrutural que está fazendo com que se culpe o indivíduo em vez de conseguir fazer com que se tenha apenas uma garantia de direito. E mesmo com esse papo de tipo, mas custa muito mais dinheiro construir uma creche do que a gente ter essas mulheres no mercado de trabalho. Realmente, será que tem isso mesmo? Tipo, se a gente está abrindo uma creche, nós estamos abrindo mais pessoas para poder ter mais emprego dentro das creches. Essas mães que levam as crianças na creche podem ir trabalhar gerando mais dinheiro. Então é perceber que muitas vezes quando a gente cai nessa falácia de tipo, falta dinheiro, falta dinheiro, falta dinheiro, será que realmente falta dinheiro ou que as pessoas não querem realmente trazer essa garantia de direito? Falta sim um apoio do Estado. Agora, trabalhando um pouquinho nessa ideia do que a gente poderia ter não apenas do sim e do não, a gente poderia também trazer essa ideia do era para ser possível, mas é necessário que exista um alívio da responsabilidade materna e a volta no mercado de trabalho. Dá pra perceber que muitos dos textos motivadores, principalmente o 3 e o 2, estão falando de que o problema que existe muito mais é quando a gente entende que toda a responsabilidade de ser mãe e de criar a criança cai por cima da mãe, e por isso que cai também esse problema de que a gente não consegue fazer com que ela seja absorvida de volta para o mercado de trabalho. Então é ter a possibilidade de poder cuidar da criança, poder trabalhar, mas que não seja tudo apenas a obrigação da mãe. A gente precisa perceber que todo esse tema está trabalhando de uma ideia de que a gente tem a obrigação apenas da mãe. Então, eu até poderia pensar, né, tipo, nossa, a gente poderia também apontar para a ideia de, tipo, que o pai precisa ser presente também na vida dessa criança. Então, aqui, como o tema a gente tá falando sobre mãe solo, a gente já tá descartando a ideia dessa presença desse pai de ele ser cobrado. Então é pensar que a gente tem sim que não é só porque a gente vai ter a presença do pai que isso continua ajudando, porque ainda assim cai a responsabilidade de a mãe cuidar da criança em cima dela, de que ela tem que cuidar, ela tem que se responsabilizar e que se ela não teve creche é porque ela não foi procurar. Então é uma coisa que a gente tá fazendo o que mais se culpe o indivíduo do que se culpe o problema. Agora, para poder trabalhar por um outro lado, nós poderíamos ter dito também que a gente pode falar que é possível a partir do momento que o governo exerça seu papel de garantir direitos e, por consequência, as empresas cederem espaço às mães solos. Então a gente tem que perceber que o governo ele tem sim esse poder de poder fazer com que a gente tenha essa capacitação das mulheres, essa disponibilização de conseguir terem creches, de também fazer com que exista também uma porta de conseguir fazer com que as empresas ofereçam espaço para essas mulheres que trabalham no mercado de trabalho e que são mães solos. Então, poderia ser desde uma situação de cotas, poderia ser uma capacitação em contratos de 6 meses, contratos de 1 mês, contratos de tempo que a gente poderia pensar na situação de como a gente capacita essas pessoas. É uma coisa sempre problemática porque a gente tem essas coisas de temas de trabalho e temas de garantias que são temas que a gente consegue resolver com facilidade, mas existe toda uma estrutura que está fazendo o quê? Deixando com que a gente tenha os direitos, que eles fiquem no papel, mas que eles não sejam exercidos na realidade. Agora, quais são alguns erros que poderiam acontecer no meio da argumentação a respeito dessa redação? Eu acho que o primeiro deles seria de não citar a responsabilidade materna sobrecarregada. A gente tem que perceber que nesse tema, hoje, a gente está falando sobre mãe solo, mas a gente também não pode deixar
pode ignorar o fato de que cai toda a responsabilidade social por cima da mãe, dela ter que cuidar da criança. Então, se ela não entregou na creche, o problema é dela. Se ela não tá no mercado de trabalho, o problema é dela, porque ela escolheu ser mãe. É sempre individualizar o problema, como se também a pessoa não quisesse ter uma vida melhor. É uma coisa de que a gente precisa perceber que, apesar da gente ter as pessoas com filhos, a gente também tem essa coisa de que o desejo de que a gente tenha que a sociedade tenha um bem-estar social. Então, por que negar um trabalho? Por que negar uma creche? Porque a pessoa simplesmente teve um filho. E também, por um outro lado, o que acontece com o que pode ser com pessoas que estão fazendo a CIS-2 é levar o contexto de vida como regra e aí levar a sua opinião para argumentação. Eu acho muito interessante que a gente tenha a redação como um bom exercício de argumentação. A opinião é uma coisa que muda muitas das vezes, então a gente não pode levar com que, por exemplo, a sua mãe ser solo e ter conseguido trabalhar e ter conseguido te criar, ela mostra que é possível de ter mãe solo, não tira o fato de que é muito difícil a gente ter também pessoas que precisam de apoio. Então é perceber que quando a gente fala da rede de apoio e você fala de exemplos da sua vida, você pode perceber, será que a pessoa teve rede de apoio? Será que a pessoa já tinha um trabalho? Será que essa pessoa tinha com quem contar ou até mesmo um vizinho para poder ver a criança? Será que essa pessoa também já tinha uma certa segurança financeira? E tantos outros exemplos que talvez você não conheça, que não tiveram também a mesma oportunidade de poder ter uma criança e voltar para o mercado de trabalho. Então tome muito cuidado quando você fala sobre o seu exemplo de vida como uma regra do que acontece em todo o mundo. De alguns repertórios que você poderia utilizar dentro dessa redação, mesmo que na UEA CIS-2 não seja obrigatório o uso de repertório, talvez o primeiro deles poderia ser falado do movimento feminista. O movimento feminista, ele tem como ideal, sim, como várias coisas que vão sendo conquistadas por sociedade, como o direito de voto, o direito de trabalho, mas eu acho que também é interessante perceber que o movimento feminista também fala sobre igualdade de outras coisas, como, por exemplo, não só dessa do trabalho, mas também até mesmo desse direito de poder criar as crianças. Então é perceber que por muito tempo a gente tem um movimento feminista trazendo leis e trazendo direitos para as mulheres, mas é perceber que aqui o único direito que está sendo procurado é da mãe que está criando a criança sozinho, de poder ter um serviço. Então a gente não está falando de a pessoa trabalhar menos ou a pessoa nem trabalhar, é uma pessoa que quer trabalhar e a única coisa que ela tem de diferente é ela tem um filho. Uma outra coisa que talvez é uma coisa que eu sempre fico pensando quando aparece repertório sobre mulher, e aí as pessoas ficam falando, ah, mas é que é muito mimimi, que é muito coitadismo, que é muito vitimismo. É lembrar de que o Senado brasileiro construiu o primeiro banheiro feminino em 2016. É assim, é pensar que Brasília tá quase chegando perto dos seus 80 anos, perto dos seus 100 anos, e a gente tenha pessoas que ainda nem entraram no ensino médio, mas que o banheiro feminino é mais novo do que essas pessoas. Então é pensar de que a gente tem, sim, sempre apontar essas ideias. A gente sempre pode melhorar como sociedade. Não é uma coisa que é rápida, não é uma coisa que ela é exponencial, que a gente vai melhorar do dia para a noite. Mas é sempre lembrar que essas coisas que a gente fala sobre direito, sobre garantias, sobre uma sociedade mudar de forma estrutural, ela toma tempo, mas ela precisa ser feita. E ela nunca é feita porque a gente sempre fica esperando a boa vontade de pessoas. Um outro tipo de repertório que talvez poderia encaixar até muito bem seria o conto da Aya, tanto você citando a série, quanto também você poder citando a obra. Eu acho que é interessante perceber dessa coisa do que a gente fala sobre distopias, porque elas falam muito mais sobre a realidade do que elas falam sobre o que pode acontecer no futuro. Lógico que a gente tem também uma mudança de sociedade, mas é perceber que todos esses problemas que a gente fala sobre direitos, sobre trabalho, sobre garantias, eles são organizações estruturais de uma sociedade que a gente precisa analisar e que não pode ignorar. Então o conto da Aya, ele cai como uma luva para você poder falar muito bem desse tema de redação, mas eu acho que também a gente pode falar sempre desse conto da Aya como uma relação do que o que a gente não quer chegar e do que a gente quer se afastar do que de fato a gente tá falando que a gente tá caminhando para se tornar isso. E por também um outro ponto, eu acho que talvez um filme muito bom pra gente poder adicionar nesse tipo de redação seria Lilo e Stitch. Lógico que dentro do filme a gente tem que a relação do que a gente tem tanto da Lilo com sua irmã é de que elas são irmãs, mas a gente tem essa ideia da pessoa que trabalha sozinho que poderia ser relacionado com o da mãe. Então a gente tem essa relação entre as duas.
por ser a irmã mais velha e a irmã mais nova, mas que não tira o fato também da rede de apoio, do que a gente tem da oportunidade no mercado de trabalho, que todo o filme tem com ela tentando manter a Lilo como ela para poder ser a responsável, mas também o dela procurando trabalho, que não é simplesmente da falta de força de vontade, da falta de procurar emprego. A gente percebe ao longo de todo o filme que a gente tem, sim, uma incessante procura para poder arranjar um emprego, mas também uma dificuldade estrutural social. Só que indo para um lado de repertórios que talvez você não precisaria saber antes de você ir para a redação, eu acho que a própria prova pode te ajudar também com outras ideias, como por exemplo a gente teria das questões 6 a 8, que era do livro de leitura obrigatória o EA, que a gente teria como A Falência de Júlia Lopes de Almeida. A gente tem uma obra falando-se a respeito do que a gente tem, da iminência de uma família que está entrando em falência, mas da tomada das rédeas que a gente tem das personagens femininas de começarem a trabalhar e desse abandono do marido, desse patriarca, de ganhar o dinheiro na família. Então é perceber que esse livro ele fala muito parecido com o que a gente tem da ideia de como que a gente tem essa estrutura de uma família que muda completamente como eles ganham dinheiro, para essa nova adaptação dessas mulheres dentro do mercado de trabalho. Outro repertório talvez um pouco parecido com a ideia do que a gente fala de retomar direitos, a gente proclamar direitos, seria do que a gente teria da questão 15 sobre a Sabinada. Logicamente que aqui a gente tem falando sobre essa revolta dos escravizados, mas é sempre perceber que quando a gente fala de garantia de direitos, dessa revolta populacional, é sempre de uma forma do que a gente fala da estrutura social e de como que ela precisa ser modificada. Não falando que a gente precisa, um dia pra noite, sair de um império e de repente a gente vira para uma república. Mesmo que a gente tenha a proclamação da república, a gente tenha a independência, o processo ele leva tempo de necessidade de que a gente tem, de que a gente precisa mudar, mas a gente não pode manter dessa mesma forma. Então é perceber que tanto essa forma que a gente tem desse repertório, quanto também do tema de redação, é que a mudança, ela precisa começar a acontecer de passos pequenos, mas não é que a gente vai esperar e que do nada a gente proclamar uma lei que o tema melhora de uma vez. Outro tipo de pergunta que poderia te ajudar numa ideia até um pouco metafórica seria do que a gente teve na questão 49, mostrando os resistores de um circuito que funcionam corretamente. Eu acho que a gente pode relacionar com uma forma metafórica do que a gente tem dessa relação entre a sociedade, o mercado de trabalho, os pais e a mãe solo, de que como a gente teria que se a gente colocasse toda a função para apenas uma parte, a gente sobrecarrega esse circuito e faz com que ele não funcione direito. E que, inclusive, por essa função não estar sendo executada corretamente, que ela faz com que a gente tenha problemas em todos os outros setores. Então é perceber que se a gente tem um problema das mães solos não conseguindo ir para o mercado de trabalho, a gente perde pessoas no mercado de trabalho, a economia tem problemas, e por conta da economia ter problemas, nós começamos a ter problema na educação, na saúde, em outras famílias. Então é perceber que pode até não ser a sua família, mas isso afeta toda a sociedade. Então é por isso que a gente tem que fazer com que a gente tenha todo esse circuito funcionando em harmonia. Agora, o que eu achei desse tema? Esse tema da Oasis 2 eu achei muito inteligente. Eu achei muito legal mesmo, porque ele fala não só de uma coisa bem específica, mas de uma coisa bem generalizada também, que a gente fala então tanto da parte dessas mães solos, que eu acho uma coisa bem específica, mas falar dessa situação de mercado de trabalho. Eu acho um tema muito genial, os textos motivadores foram bem organizados para poder te ajudar tanto com tese, com você nem sabendo de nada do tema. Eu acho que isso é uma coisa muito boa, porque mostra pra você tanto como que esse tema continua sendo um problema e por que esse tema continua sendo um problema, e também mesmo se você nunca tivesse ouvido falar dele. Eu acho que também até mesmo a leitura das obras de A Falência faria com que você tivesse uma boa redação para você poder ter mesmo até uns bons repertórios para poder utilizar na sua redação, e até mesmo as questões estavam ajudando bem a você poder ter outras ideias que poderiam te ajudar sobre proclamação de direitos, de também dessas revoltas que fariam com que te ajudassem a poder ter uma boa noção de sociedade. Eu acho que dos temas de redação que a gente teve até agora nesse ano, talvez esse vai estar no meu top 3. Mas é que nem eu tô falando, né? A UEA agora lançou os temas de redação. No dia que eu tô gravando agora, já teve o do Enem e também já teve, eu acho que da UERJ, se eu não me engano, mas a gente não teve tantos temas de redação assim. Então, eu tô esperando um pouquinho, mas o da Oasis 2
foi bem caprichado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui, então, como que a gente teria, então, o tema da OEA SIS 2, de forma que a gente tem tanto teses possíveis, erros possíveis, sugestão de repertório, os textos motivadores mais importantes e da minha opinião a respeito desse tema. E você, o que você achou desse tema? Você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Escreve nos comentários, por gentileza. Caso você queira vir estudar comigo no meu curso de redação, para você se preparar para esse tema de redação ou para outros temas de redação no futuro, como por exemplo do SIS 3 para quem está fazendo o SIS 2, tem uma curso de redação no link aqui embaixo do vídeo ou escaneando esse código QR. Lembrar que o meu curso ele tem um acesso vitalício, então se você compra no SIS 1 ou no SIS 2, você ainda vai ter para os próximos anos comigo atualizando o conteúdo de exemplos de parágrafos, exemplos de redações nota alta, de nota máxima e também de argumentações e também de ideias estratégicas de como você pode explicar melhor na sua redação. O curso está no valor com o cupom por R$40 pelo curso completo, e se você não gostou muito bem ou você não achou que era bem o que você queria, você pode pedir o reembolso completo dele. E para você também que vai estudar no meu curso ou você que é membro do meu canal, tem também um vídeo que eu vou disponibilizar depois comigo fazendo o tema de redação da forma íntegra. Então eu vou colocar tanto de escrevendo esse tema de redação, assim como me limitando aos conhecimentos que estão disponíveis dentro da redação, sem colocar ideias que geralmente eu poderia colocar como fora ou já ter estudado por antes. Então, se você é meu membro ou você já é aluno do meu curso de redação, você vai poder depois conferir na íntegra esse vídeo que eu vou fazer o tema de redação da OEA SIS 2 para você ver como que eu me organizaria. E para você que está curioso com quais foram os temas de redação da OEA SIS 3 e da OEA Macro, esse ano tem esse vídeo ao qual eu fiz a análise, a explicação, a mesma ideia que eu fiz nesse vídeo, só que para a OEA SIS 3. Só que você que está curioso para como que foi a OEA Macro, tem também esse vídeo do mesmo ano. Então eu já fiz análise da OEA SIS 2 e agora você pode conferir também quais que foram dos outros dois temas. Ou se você está mais curioso para ver quais foram todos os outros temas que eu já falei também a respeito da OEA, tem essa playlist a qual eu falo sobre todos os temas da OEA. Se eu não me engano, eu já falei de todos os temas desde 2020 até esse ano de 2024. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!